Pois bem, eu estava na Venezuela por volta de 1969. Era uma das minhas primeiras grandes viagens. Eu havia projetado viajar por toda a América Latina, proferindo palestras. Naquele tempo, estava na moda a parapsicologia e a psicotrônica. Então, eu anunciava os temas de parapsicologia, de psicotrônica, e terminava com as explicações espíritas, que é natural. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. E ali, na Venezuela, em Maracaibo, a cidade que tem o lago com maior quantidade de petróleo do mundo, naquele tempo, a Venezuela estava no terceiro lugar entre os produtores de petróleo do mundo. E era um país próspero. Era o mais evoluído da América Latina. Era um congresso pan-americano. E ali estavam várias pessoas de países diferentes. E naquela oportunidade, eu conheci uma senhora, eu não falava castelhano, eu não falava nada. Esse negócio de português e espanhol, eu sei que eu falava e o povo entendia. E ela gostou muito do meu sotaque. Olha, é porque quem mora no Pau da Lima tem um idioma especial. É claro, né? A gente tem um dialeto. Pois bem, então ela, terminada uma das conferências, veio conversar comigo demoradamente. E então me disse que era pandamenha, mas morava em Bogotá. Perguntou se não podia passar por Bogotá no retorno ao Brasil e proferir uma ou duas conferências em Bogotá. Eu disse, olha, mas a minha dificuldade de espanhol é muito grande. Mas naquele tempo, o sucesso não era Elvis, quando tocava Caminito, e aquelas músicas suaves, que não são nada sensuais. E eu me recordo de uma amiga que ela me contou que naqueles tempos heróicos do amor, em uma noite ela foi a um baile com o namorado. E estava namorando e era quase ao ar livre. Ela podia ver o céu. E aí começou a tocar Noites de Ronda. É uma música, a mulher da noite, Noite de Ronda, cantando. Ela disse, ai, Divaldo, tocavam Noite de Ronda, a lua, e ele permitiu botar a cabeça no ombro dele. Ai, que paraíso! Hoje não é exatamente assim, é um pouquinho diferente. Começa pelas noites de ronda que já acabaram, e aí vão embora e se encontra casualmente depois. Mas então, as rumbas ali de Cuba eram de desencarnar os guias. Aquela maravilha. Hoje, essas músicas de moralidade, não precisa nada, basta bater aqui. Podem dançar, porque a música hoje é essa. E eu aprendi muitas, porque o rádio, quase não tinha televisão, o rádio martelava. Eu aprendi tanto que nós tínhamos uma amiga aqui que também era rumbeira, ela cantava. E cantava bem, uma voz bonita. E apareceu uma música que nós nos apaixonamos. E então aprendemos. E aprendemos com tanta perfeição que nós cantávamos tu jeito, tu maneira. E o nome da música era De Esquerda. Olha como a gente entendia o espanhol, não é? De esquerda e nós de maneira. Portanto, já vê que era maravilha. Mas eu aprendi um pouquinho de palavras. A primeira vez que eu fui falar espanhol em Buenos Aires, eu memorizei uma abertura, eu tinha uma memória muito boa, pedi ao meu anfitrião, que falava muito bem português, para ele pedir desculpa ao auditório, porque não falava seu idioma, mas eu falava a linguagem do coração. E ele fez uma página linda e eu memorizei na hora. Quando chegou na hora, eu levantei. Peço desculpas por não falar vosso lindo idioma. Mas eu falei com uma galhardia que tinha uma senhora assim de frente de mim, com aqueles guarda-chuvas franceses da época, e então ela ficou rindo e eu falando
Quando eu terminei tudo que eu sabia, ela disse, hermano, por favor, o português é um linguagem tão bonito. Por favor, hable-nos em português. Ele disse, para atendê-la, eu vou falar em português. Quer dizer, eu fui salvo pelo gongo. Bom, falei, e no dia seguinte, a gente falando português, espanhol, inglês e tudo, aí eu já comecei a falar em português. E o meu amigo ficava com um papelzinho e a caneta corrigindo. Eu dizia uma palavra equivocada, ele aí anotava. Mas errava tantas que não dava para anotar. Aí disse assim, Divaldo, faça o seguinte, daqui a um mês eu começo a anotar. E me narrou um momento também que eu falava a história de Maria de Magdala, em espanhol. E há uma cena em que ela chega na praia e a casa de Simão está com a porta fechada. E ela, então, bate na porta e abre a porta para entrar. Mas eu saberia dizer tudo isso em espanhol, então cheguei a dizer. E então, ella se aproximou da porta, ele aplicou um golpe. Aí errou, disse assim, deu um murro da porta que derrubou a porta. Mas eu sobrevivi. Eu disse para ela assim, Colômbia, eu não sei falar. No momento, os espíritos me inspiram. Ai, Divaldo, você fala espanhol tão bonito. Como as pessoas mentem, não é? Mas ela falou que eu acreditei. Eu disse, você acha? Acho. Eu digo, você é panamenha, é colombiana, tem uma cultura vastíssima, é professora de inglês. Você acha que eu tenho boa pronúncia? Nunca mais eu acredito quando você diz, tem uma pronúncia boa, quer dizer, pode matar que não faz nenhuma falta. Mas bem, aí eu fui, falei em Bogotá, foi um sucesso. E aí estabeleceu-se que eu viria e voltaria para fazer uma viagem pela Colômbia. 8 cidades. Eu achei aquilo uma maravilha. Eu vou aprender espanhol. E como não tinha professor de espanhol aqui em Salvador na época, eu aí mandei brasa nos boleros. Era o disco a ponto de ficar furado de tanto tocar e retocar. E na hora eu ligava a qualquer bolero. Eu sei uns 50 boleros naquela época. E rumbas também. E outras, etc. Mas o que eu quero ressaltar é que eu fui falar em Cartagena. Cartagena é uma ilha muito famosa desde a Idade Média, porque era a ilha dos corsários. E era uma ilha que se tornou célebre pela presença de um sacerdote católico que entrou em contato com os indígenas e os evangelizou, etc. E esse contato, que é de São Pedro, até hoje ele é o benfeitor da ilha. E o castelhano de Colômbia, lá naquela parte, tem um acento um pouquinho diferente, porque a pronúncia difere de Bogotá. Bogotá é onde se fala o melhor espanhol sul-americano. Mas no Nordeste, ali do lado do Pacífico, é uma tragédia, porque é como aqui na Bahia, nós temos expressões muito locais, temos ditos e feitos, né? Oxente. Não há como traduzir oxente de forma nenhuma. Porque, se vocês não lembram, esse negócio de oxente é o baiano, foi o escravo, que era a gente está bem. Então, o espanhol dizia, a gente está bem. A gente está bem. Então, foi passando de a gente, com X, está ok. E foi derivando, até ficar oxente, que significa a gente está bem. Então, quando nós íamos ao aeroporto, havia um cartaz de propaganda que eu achava lindo, mudaram agora. Dizia assim, você já está indo? Oxente, volte logo. E eu dizia, fique tranquilo que eu vou voltar já já. Mas ficava tão bem. E eu digo muito oxente, não sei porquê. Eu não sou baiano, né? Sou internacional, mas ficou o oxente. Muito bem. E então, eu aí já falava, digamos que, numa conferência de 1 hora, eu já falava 10 minutos de espanhol, e o resto, Deus que nos acuda. O povo entendia que eu fazia tanto gesto, tanta coisa, e quando não entendia, perguntava assim, tal, e dizia a palavra, eu, gracias,
Graças, todo mundo sabe o que é. Não é Nossa Senhora da Graça, não tem nada a ver. Muito bem. Quando eu cheguei a Cartagena, é uma cidade negra, linda. O cartageneiro é tão alegre como o baiano. Eu me senti baiano. E então eu vi assim, suco de pinha. Eu digo, oba, como é que eles podem pegar a pinha, tirar aqueles caroços, fazer o suco? Eu quero um suco de pinha. E lá vem bater abacaxi. Eu digo, não, não, não. Não abacaxi, eu não sabia como era que chamava. Não, não, eu quero pinha. E ele diz, espinha? Eu digo, não, isto é abacaxi. Ele diz, não, espinha. Então, para ver as baianadas que eu dei. Por fim, eu digo, quer dizer que não temos o nome de abacaxi? Não temos de pinha? Pinha. Então, um copo de pinha, porque me gosto muito de abacaxi. Muito bem. Eu estava emocionado. E naquela emoção de encontrar um país parecido com o nosso, a população negra é muito bonita e eles são muito alegres. Se nós temos aqui o samba com música nacional, eles têm a música nacional, que é muito bonita, e são muito alegres. Eu já, desde o aeroporto até o centro da cidade, aonde eu fui, era uma casa de 280 anos, de frente da catedral. E então aí já fomos conversando em espanhol, para ficar fácil. E quando eu fui subindo a escada, a casa muito deteriorada, mas muito valor, porque Cartagena é famosíssima pelos corsários, pelos amores, pelas aventuras, pelos ladrões daquela época. Hoje não tem tantos quantos, ou talvez demais. A gente nunca sabe. Mas então eu fui subindo a escada e foi descendo a escada um rapaz desencarnado. E ele vinha assim um pouco ébrio, movimentando-se. A escada larga, e vinha atrás dele uma senhora, também preta, gordinha, alegre, e ela gritou assim, olá, Divaldo, eu sou Ana de Cardona. O rapaz se aproximou de mim e disse, és mi madre, e eu te quero pedir para que lhe diga que não me he suicidado. Eu disse assim, mas dile, por favor, que foi uma overdose. Eu ainda não tinha escutado a expressão dada ao excesso de droga. Quando ela me abraçou, eu vi o espírito abraçá-la com uma ternura e lágrimas. E ela começou a chorar. Então eu perguntei, está comovida? Ela disse, algo estranho está me acontecendo. Eu estou sentindo algo. E eu disse, é seu filho, Juan. Ele está me dizendo que ele não se suicidou. A senhora tem chorado muito porque, sendo espírita, tinha tido um filho. E esse filho suicidou-se. Ele mandou dizer que foi uma dose alta que ele tomou. Ele ainda está um tanto embriagado da dose. E eu estou vendo com todos os detalhes. A senhora, qualquer coisa que queira, pergunte. Eu noto, por exemplo, que ele não tinha esse dente. Há uma falha dentária, porque ele fala e a voz é um pouco mutilada. Mas a senhora dobrou-se sobre mim e disse, é meu filho. Ele tinha o hábito de beber. Eu fiz tudo, mas meu filho era obsidiado. Os obsessores usavam-no para continuarem bebendo. Utilizavam de meu filho. E há menos de um mês, o delegado de polícia, que é muito meu amigo, disse, dona Ana, seu filho matou-se. Eu corri ao apartamento dele. Ele estava morto. Ali estavam as drogas, mas ele não teve a intenção. Agora eu alivio, porque eu sei que meu filho vai sofrer, não por causa do suicídio, mas por causa da vida que ele teve.
E eu sei que eram espíritos maus que perseguiam meu filho. E então ela me contou, ali mesmo em pé na escada, a dor de sendo espírita, falar para os outros quando ela não conseguiu deter a marcha dessa loucura obsessiva do seu próprio filho. Ficamos amigos. Dona Ana de Cardona foi uma das mulheres mais notáveis que eu conheci na Terra. Ela se tornou líder do movimento em Cartagena. E com Colômbia de Martínez, aquela panameña que morava em Bogotá, elas duas revolucionaram o movimento espírita na Colômbia. Visitaram a Amazonas colombiana. Foram aquelas casas de indígenas levar apoio, socorro material, medicamentos, alimentos e semear a doutrina espírita nesse país que, àquela época, já estava numa revolução social e continua até hoje. Hoje tomou outros aspectos e continua a matança, infelizmente. A matança cruel, terrível. E eu falei mais tarde na cidade de Barranca Vermelha, aonde é a sede das brigas. E a cidade toda é preparada em fronteiras para matanças. E eles disseram que não fosse. E nós fomos com Dona Ana de Cardona, atravessamos as barreiras e pregamos para os revolucionários, para quem foi à palestra. Mas eu quero referir-me à interferência dos espíritos em nossa vida. Os senhores dirão, mas o senhor vê, ouve, e eu que não ouço, mas sente. Todos nós sentimos a presença má dos espíritos inferiores, o mal-estar, o enjoo estomacal, porque o aparelho digestivo é muito sensível aos fluidos, à energia que eles emanam. E então nós assimilamos. Nós vivemos do fluido cósmico, a energia do mundo que a física newtoniana chamava o éter cósmico. Agora, com a física quântica, é exatamente esta manifestação de energia pura que sustenta o universo. Então, nós vivemos banhados nisso. Quando uma entidade espiritual se aproxima, a isso chamamos o aura. É a energia interior que nós eliminamos. É muito comum, eu estou vendo sua aura. Alguns chamam áurea, é aura. Que é, portanto, uma emanação do perispírito. Já notaram que os santos têm um esplendor. Quer dizer, a aura deles é muito maior. Para vocês terem uma ideia, todos nós temos aura. E pela cor que essa aura emite, o vidente sabe se o caráter é bom ou se é mau. Porque as cores quentes, vermelho, amarelo, verde, forte, são cores más, negativas, de espírito inferior, de problemas da saúde. Vamos supor que o médium vê na área do fígado aquela mancha verde, é a aura. O fígado está com problema, é uma doença hepática. No pulmão, na região enferma, a aura não é perfeita. Nos santos, notem que é perfeito, enorme. Nós temos a nossa aura. E esteve em Pedro Leopoldo, a cidade que Chico Xavier morava, uma organização da NASA norte-americano para medir a energia que o Chico Xavier emanava. E então levaram aparelhos ultrassensíveis
e foram colocando esses aparelhos e medindo que a aura do Chico Xavier tinha 25 metros. Até lá embaixo a pessoa sentia. A aura nossa, de pessoa normal, é de 2 centímetros. Mas Madre Teresa de Calcutá deveria ter a aura do Chico Xavier, Santa Teresa d'Ávila, Pasteur, Beethoven, aqueles que se destacaram no mundo pelo amor, pela sabedoria, pela caridade e pela misericórdia, essa aura é um foco de luz. E quando se trata de um espírito muito nobre, não se vê aura, se vê bolas coloridas, porque a aura está fragmentada, porque está ajudando alguém. A gente vai tomar um passe. Então, o médium deve estar tão bem que a sua aura esteja ampliada. Quando ele chega próximo do paciente, esta aura se mistura com a do paciente. A do paciente está interrompida pelas manchas escuras dos problemas, do caráter, pela presença de espíritos maus. Então, o que se dá? A aura do paciente é mínima e manchada. A aura do passista é perfeita, é algo que brilha de dentro para fora e que faz uma camadazinha de 2 centímetros ao infinito. Então a gente se concentra, como hoje vamos fazer, e ele chega, como não temos espaço para o passo individual, distende as mãos, porque o fluido sai pelas extremidades. Então, colocar assim as mãos é fazer que a energia da glândula pineal, que está situada na base do cérebro, e por isso está chamado glândula cerebral, chakra, ponto de contato do espírito com a matéria. Então, esta energia magnética do médium desce e sai pelos dedos. Se o médium é devotado à causa, espíritos bons ou guias espirituais do indivíduo atormentado dão-lhe mais potência. E o dínamo produz uma energia espiritual saudável. Daí o passe que nós damos no fim da reunião é exatamente a energia animal do médium, que deve ser boa, e a energia espiritual. Mas vamos dizer que eu sou médium, e o meu caráter não é lá grande coisa. Eu tenho uma aura escura. Ou então, uma aura de tonalidade forte. Então, eu vou aplicar o passe. A energia que sai de mim é doentia, é natural. Cada um dá o que tem. A pessoa está ali concentrada, mas como a pessoa é um inocente, não sabe que aquele indivíduo usa mal a faculdade que Deus lhe concedeu. Uns chamam graça, mas a mediunidade é uma faculdade de amor. Então, a divindade nos dá para aplicá-la a benefício da humanidade. Como Jesus disse, as serpentes não vos atacarão, as doenças fugirão de vós, e as obsessões, os maus, os demônios se afastarão, se permanecerdes em comunhão comigo. Então, nesse momento, para poupar o indivíduo que tem fé, seus guias primeiro aplicam passe no doente, no passista. Ele se sente ótimo, e aí a energia agora é mesclada, a energia animal e a energia espiritual. Ficou bem entendido? Qualquer pessoa pode fazer essa transmissão. Daí temos o passe magnético, o passe fluídico,
quando o espírito incorpora e aplica, e o passe de natureza espírita, que nós damos incorporados pelas entidades do bem. E aí eles interferem em nossa vida, em nossa saúde. Toda pessoa idosa tem alguns achaques que fazem parte da máquina meio gasta. E os espíritos do mal se aproveitam da fragilidade da pessoa para poder perturbá-los. Como aqui na Terra, a gente se aproveita do fraco para explorar, para perseguir. Desencarnou, continua a mesma coisa. E então a minha experiência é que há determinados dias que eu me sinto muito fragilizado e sem forças animais. O ser é forte, o espírito é danado, mas um corpinho de 97 anos não é nada. Pegue um pedaço de aço inoxidável e guarde 97 dias. Ele não enferruja, mas ele desgasta. Já a matéria é frágil, e por isso nós nos alimentamos, nós colocamos combustível, mas acima de tudo a mente mantendo. E eu então digo assim, meu Deus, eu estou tão desvitalizado que eu não sei o que será de mim hoje. Isso eu falo pela manhã, quando eu acordo. Mas como eu sou espírita mesmo, tudo o que me acontece, eu olho à luz do espiritismo. É minha filosofia de vida, é minha religião, é a ciência que me responde a todas as necessidades. Eu então recorro a uma pessoa de confiança, que eu conheço o caráter, e peço para me aplicar um passe. Divaldo Franco nos conduz por uma fascinante jornada através da língua espanhola e das vivências espirituais na Colômbia. Mas há algo mais profundo nessa narrativa: o impacto da obsessão espiritual e a influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados. Vamos esclarecer esses pontos. A obsessão é um dos temas centrais da doutrina espírita. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, classifica a obsessão em 3 graus: simples, fascinação e subjugação. No caso relatado por Divaldo, o filho de Dona Ana de Cardona era vítima de obsessão persistente, o que o levou a desenvolver hábitos destrutivos, como o abuso de álcool e drogas. Os espíritos obsessores, por sua vez, se aproveitam dessas fraquezas para continuarem se satisfazendo através da ligação fluídica com o encarnado. Esse fenômeno se dá porque, mesmo após a morte, os espíritos não se transformam instantaneamente. Aqueles que ainda estão presos aos vícios terrenos buscam influenciar os vivos para continuar experimentando as sensações a que estavam acostumados. É o que Divaldo menciona quando fala sobre a presença de espíritos inferiores ao redor dos dependentes químicos. Por isso, quando estamos em sintonia com entidades inferiores, podemos experimentar mal-estar, enjoo e sensações negativas, pois absorvemos suas vibrações. Outro aspecto importante abordado por Divaldo é a percepção espiritual. Ele menciona que todos nós sentimos a presença dos espíritos, ainda que não os vejamos. Isso ocorre através da aura, que é a emanação energética do perispírito, o corpo fluídico que liga o espírito ao corpo físico. A cor e a intensidade dessa aura refletem nosso estado moral e espiritual. Grandes personalidades da humanidade, como Chico Xavier, possuíam auras luminosas devido à elevação de suas vibrações. Chico, por exemplo, teve sua aura medida pela NASA, e ela se estendia por 25 metros, enquanto a de uma pessoa comum tem cerca de 2 centímetros. Essa interação entre os planos físico e espiritual é uma constante em nossas vidas. Ao elevarmos nossos pensamentos e cultivarmos boas ações, fortalecemos nossa aura e dificultamos a influência dos espíritos perturbadores. Esse é um dos ensinamentos fundamentais do Espiritismo. Somos responsáveis pela sintonia que criamos. Através do autoconhecimento e da reforma íntima, podemos nos libertar dessas influências negativas. Divaldo também destaca a prática do passe espírita, explicando que a energia do médium, irradiada pelas mãos,
interage com a aura do paciente, promovendo equilíbrio e cura. Essa transmissão energética se dá através da glândula pineal, que capta e redistribui os fluidos espirituais, auxiliando no processo de harmonização do indivíduo. Divaldo nos dá um testemunho poderoso de como a espiritualidade atua em nosso dia a dia. Ao interpretar sinais e mensagens do mundo invisível, ele nos convida a refletir sobre nossas próprias conexões espirituais. Afinal, que tipo de influência estamos permitindo em nossas vidas?